Ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título O Incesto na Bíblia. Eu vou utilizar o exemplo do incesto, tá? Para falar um pouco acerca da questão da imutabilidade de Deus, de acordo com o que é apresentado dentro da Bíblia cristã, tá? Se você não conhece o canal Analisando a Fé pela Razão, tá? Eu me chamo Walter Ivan. Eu trato aqui no canal, sou estudante de religião, eu gosto, aprecio muito a teologia, tá? Enfim, o estudo sobre religião. Eu observo a religião do lado de fora, tá? Suponhamos que uma religião seja um ônibus. Eu vou ser aquele passageiro que vai estar do lado de fora do ponto. Ele observa o ônibus do lado de fora, tá? E se tratando do cristianismo, como eu já fui um cristão, tá? Eu sei muito bem observar esse ônibus chamado cristianismo do lado de fora, porque um dia eu estive dentro desse ônibus, tá? Então aqui eu trato de teologia séria, de teologia de forma cética e racional, tá? Não trato de forma devocional, não espere aqui no canal ter uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, de consolo, tá? Aqui é para se tratar de forma séria, de forma racional, de forma mais transparente possível sobre diversas questões de doutrinas e passagens bíblicas, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou estar tratando, baseado em Gênesis 4, que fala sobre a história de Caim e Abel, e a história de Ló, sobrinho de Abraão, tá? De Gênesis 19. Temos aqui dois supostos casos de incesto, certo? Então, ou seja, eu vou tratar aqui nesse vídeo referente à imutabilidade de Deus. Deus muda? Deus ele pode se modificar? Deus ele é perfeito? Então, ou seja, eu vou estar tratando sobre essas afirmações que qualquer cristão vai falar de boca cheia, tá? Então, vou utilizar aqui nesse vídeo o exemplo do incesto, tá? O sexo entre familiares, né? Ou seja, se você perguntar para qualquer cristão, sexo entre dois irmãos, ou casamento, ou união matrimonial entre dois irmãos vai ser permitido? Claramente ele vai falar que não. Tá? O pai se relacionar com a filha sexualmente é permitido? Claramente ele vai falar que não. A mãe com o filho, o avó com o neto, o tio com a sobrinha? Claro que não, tá? Então, ou seja, inclusive a Bíblia, em Levítico 18, que já tem um vídeo aqui no canal tratando bem acerca desse tema, desse capítulo, que é o considerado o capítulo das regras sexuais bíblicas. Lá eu exponho de forma clara, né, os pontos sobre as regras sexuais que o capítulo de Levítico 18 vai tratar, certo? Então, se você pegar Levítico 18, lei de Moisés, a lei de Moisés, se ele existiu em torno de 3.500 anos atrás, dentro da cronologia bíblica, tá? O mundo em si, tá, de Adão e Eva até hoje, ele existe um pouco mais de 6.000 anos de acordo com a cronologia bíblica. Tá? E para você que é cristão, principalmente o cristão protestante, que segue somente o sola escritura, ou seja, ele crê que Deus ele se revela por intermédio das escrituras, as escrituras ela é autossuficiente como a única regra de fé que um cristão vai praticar, tá? O mundo existe apenas em torno de um pouco mais de 6.000 anos, de Adão e Eva até os dias de hoje. Então, se você pegar Levítico 18, onde Deus claramente condena o incesto, tá? De 3.500 anos atrás, de 3.500 anos a 6.000 e poucos anos, você tem um período de um pouco mais de 2.500 anos. Então, durante um período de mais de 2.500 anos, Deus permitiu com que o incesto fosse algo permitido. Se você ler o livro de Gênesis, tá? Gênesis 4, você tem Caim e Abel. Caim matou Abel, né? Andou errante pelo mundo e ele fugiu. E Deus colocou um sinal nele, ele foi para o Matal de terra de Nod e lá ele supostamente encontrou sua mulher. Aí vai nascer uma questão que já foi tratada aqui. De onde surgiu essa mulher? A Bíblia não fala. Alguns apologetas, teólogos cristãos defendem que essa suposta mulher que Caim encontrou na terra de Nod seja talvez a sua irmã, primas, enfim. Então, ou seja, se você tem somente um casal na terra, Adão e Eva, tá? Somente Adão e Eva, e Caim se encontrou essa suposta mulher da terra de Nod fosse uma de suas irmãs, então ali você tem claramente um caso de incesto. É o que alguns apologetas
é o que alguns teólogos cristãos, tentando dar um pouco de uma forma concreta dentro dessas bizarras passagens bíblicas, vai tentar defender, certo? Então, ou seja, ali Deus permitiu o incesto. Vou ter que, se eu, como cristão, falo que a mulher que Deus deu a Caim foi talvez sua irmã, né, no caso, não que Deus tenha dado, e sim que ele encontrou nessa tal terra de Nod, e também como que ela foi para lá, ninguém se sabe, tá? Então ele poderia ter sido sua irmã, porque não existia outras famílias até então para que ele pudesse tomar uma mulher para si e construir a sua, certo? Agora aqui, Gênesis 19, o caso de Ló, sobrinho de Abraão, né? Aqui, Ló, ele estava na cidade de Sodoma e Gomorra, devido ao pecado de Sodoma e Gomorra, Deus ele decide destruir a cidade, Abraão intervém, tira Ló dessa cidade, ele sai junto com a sua mulher e suas 2 filhas. A mulher dele, quando estava saindo da cidade, olha para trás, é transformada numa estátua de sal. A Ló fica viúvo, suas 2 filhas entre si combinam de se relacionar com seu pai para dar descendência a ele, certo? Uma coisa absurda, uma coisa ilógica, sem sombra de dúvidas. Então, ou seja, ali você tem claramente um caso de incesto, e Deus ele destruiu uma cidade por causa do pecado, provavelmente pecado sexual, mas ele não fala nada, ele fica quieto em relação a Ló e suas 2 filhas. Ele não intervém em nada, ele não poderia ter, se o pecado sexual incomoda tanto a Deus, ele não poderia ter feito alguma coisa para impedir que suas 2 filhas e Ló se relacionassem, e dali saísse uma geração nascia um povo, tá, que seria inimigo do povo de Israel futuramente. Sim, Deus poderia até intervir, mas não interveio, não fez nada, né? Então, ou seja, se Deus ele proíbe o incesto em Levítico, na lei de Moisés, e esse incesto ele não é permitido mesmo nos dias de hoje, tá? Se você chegar em qualquer igreja, qualquer cristão, e falar para ele referente ao incesto, tá? É permitido? Ele vai falar que não é permitido. Entendeu? Isso é uma coisa que vai desagradar a Deus, é pecado. E realmente a Bíblia vai condenar isso. Só que a partir de quando que a Bíblia condena? A partir da lei de Moisés. Mas espera aí, Deus ele permitiu anteriormente? Sim, ele permitiu, e depois ele proíbe. Então, ou seja, aí você tem uma mudança da forma como Deus ele regulamenta as coisas, né? Então, ou seja, se o incesto é uma coisa que não poderia ser permitida, não seria algo saudável, não seria algo ilícito, por que ele já não proibiu desde Adão e Eva? Por que ele já não criou 2 famílias e que criasse um cruzamento entre essas 2 famílias para não haver um incesto? Você não lê isso na Bíblia, você não vê, certo? E o mais problemático de tudo é que eu selecionei aqui algumas passagens, Números 23, verso 19, por exemplo, tá? Você pode estar acompanhando aqui, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? 1 Samuel 15, tá? Você vai ler aqui o seguinte no verso 29: Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Malaquias 3, 6, verso 6, tá? A passagem não está completa, mas ela diz o seguinte: de fato eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda em relação a promessas também, tá? Então, ou seja, se você ler lá Levítico 18, tá? Se o povo de Israel, o povo hebreu, dentro daquele período que estava com Moisés, cumprisse o que está descrito no capítulo 18 de Levítico, Deus ele daria a terra por herança a eles, né? Ou seja, é a famosa regra da paga e recompensa. Você faz o que eu quero e eu te dou o que você quer, tá? Deus ele se apresenta muito isso dentro dos textos pentateucos, né? É uma espécie de barganha. Faz o que eu quero, não me desagrade, que aí eu dou o que vocês querem. No caso, o povo de Israel queria a terra. Então cumpra o que eu quero, que vocês vão ter a terra. Eu tomo a terra do povo, de outro povo, e dou a vocês, certo? E nisso se cumpria o que? Não praticar o incesto. Só que isso começou a partir de Moisés. Antes disso, isso era permitido. Se você aqui, dentro desses 3 textos que eu li, o que eles vão ter em comum? Esse texto de Números 23, esse texto de 1 Samuel 15 e Malaquias 3. É que Deus ele se apresenta imutável. Você pode ler aí, ó, tá? Na tela. Tá? E para não falar que eu trabalho com passagens isoladas, você pode ler o capítulo todo depois. Tá? São textos que deixam claramente que Deus ele não muda, ele é imutável,
tá? E se você, e falando um pouco mais dessa imutabilidade de Deus, se você perceber, perceber não, perguntar para qualquer cristão, Deus é perfeito? Qualquer cristão vai falar sim, Deus é perfeito. Então, se ele é perfeito, tudo que ele vai fazer tem que ser perfeito. E o que é perfeito você não mexe, não altera, não modifica, tá? Então, se ele modificou essa questão do incesto, é porque ele não fez o negócio perfeito antes da lei de Moisés, certo? Se o incesto realmente fosse algo que fosse proibido por Deus, não estou falando aqui para você que é cético ou que não segue crença nenhuma praticar o incesto, que o incesto realmente não é uma coisa saudável. Mas eu estou falando sobre as afirmações, tá, de fé e doutrinárias do cristianismo, do que, no caso, a Bíblia, o livro sagrado cristão fala, né? Ou seja, Deus ele muda ao decorrer da Bíblia. Ele não é o mesmo Deus, ele se modifica. Por que ocorrem essas mudanças? Por causa que a Bíblia não foi escrita por um único autor, foi escrito por diversos escritores, e cada um expõe ali o seu ponto de vista pessoal, o seu ponto de vista cultural, social, o seu ponto de vista ético, e incorpora isso à divindade, a entidade que no caso é Deus Javé, Yavé, né? Incorpora Jeová, incorpora, você vê também o exemplo dos evangelhos, né? Que cada autor, principalmente se você pegar os evangelhos canônicos de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas, comparar com João, você vai ver que existe uma diferença gritante entre os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, com o evangelho de João, que é um evangelho de carreira solo, né? Ou seja, ele tem uma linguagem muito mais filosófica, apresenta Jesus como muito mais divino, né? O Jesus da paz, diferente daquele Jesus que é apresentado nos evangelhos sinóticos como não penseis que vim trazer paz à terra, muito pelo contrário, vim trazer espada, né? Ou seja, vem para causar divisão. Lá em João não, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Por que isso? Porque a Bíblia ela contém mais de 40 autores que compõem, né, a autoria dos livros que está compilado aqui dentro da Bíblia. Certo? Então, ou seja, se é a inspiração de Deus, divina, essa inspiração ela deveria ser uniforme e não haver contradições. Mas sim, há contradições. Porque aqui você tem coisa do homem. Por isso que eu não creio que Deus, se existe um Deus, ele vai se revelar através de um livro sagrado. Seja ele qual que for. Tá? Por quê? Porque ali você vai ter coisa do ser humano, coisa do homem. E aonde o homem mexe, geralmente vai feder. Certo? Então eu trago esse vídeo aqui falando um pouco da imutabilidade de Deus. Se você gostou, peço que para você se inscreva aqui no canal, deixa aí o seu like aqui no vídeo. Os comentários estão abertos para crítica, dúvidas, sugestões, refutações. Fique à vontade, se for interessante e for bacana, seu comentário vai virar um vídeo. Também não se esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, tá? Analisando a Fé pela Razão, dá um like lá, acompanha a página lá que tem bastante coisa interessante também sobre religião e teologia. Muito obrigado e paz a todos.